No tempo em que o destino dos homens era traçado pelos caprichos dos deuses, ergueu-se Agamenon, o rei leão de Micenas. Filho do rei Atreu e da rainha Aerope, Agamenon nasceu em uma linhagem marcada por violência e vingança. Seu pai, Atreu, havia sido vítima de uma terrível traição por seu próprio irmão, Tiestes, desencadeando uma maldição sangrenta que pairava sobre a família. Agamenon e seu irmão Menelau cresceram sob o peso dessa herança. A infância de Agamenon foi abruptamente interrompida pela traição e assassinato de seu pai pelas mãos de Égisto, amante de sua mãe. Os jovens príncipes foram forçados a fugir de Mecenas, buscando refúgio na corte de Tíndaro, rei de Esparta. Lá, encontraram abrigo e proteção, crescendo sob a tutela do rei e ao lado de suas belas filhas, Helena e Clitemnestra. Agamenon, com sua ambição e espírito indomável, não se contentou com o exílio. Ele ansiava pelo trono de Micenas, seu direito de nascença. Com a ajuda de Menelau e do exército espartano, ele marchou contra Égisto, derrotando o usurpador e reclamando o trono que lhe pertencia por direito. No auge de seu poder, Agamenon consolidou seu domínio sobre Micenas e estendeu sua influência por toda a Grécia. Ele se casou com Clitemnestra, filha de Tíndaro, solidificando a aliança com Esparta. Desse casamento nasceram seus filhos, Ifigênia, Electra, Orestes e Crisótemis, herdeiros de um legado marcado por glória e tragédia. A ascensão de Agamenon ao poder coincidiu com um evento que mudaria para sempre o curso da história grega, o juramento de Tíndaro. Inúmeros pretendentes, atraídos pela beleza incomparável de Helena, se reuniram em Esparta para disputar sua mão. Tíndaro, aconselhado por Odisseu e temendo as consequências da escolha, exigiu que todos os pretendentes jurassem defender o futuro marido de Helena contra qualquer ameaça. Agamenon, ao lado de outros heróis como Odisseu e Aquiles, prestou o juramento, selando seu destino e o da Grécia em um pacto de sangue e honra por meio do sacrifício sagrado de um cavalo. Com isso, Agamenon, o rei leão de Micenas, se encontrava no ápice de seu poder. Com um reino próspero, uma família e uma aliança que o tornava o líder mais poderoso da Grécia. A paz e a prosperidade do reino de Agamenon foram abruptamente interrompidas pelo eco de um evento que abalaria os alicerces do mundo grego: o rapto de Helena, a esposa de seu irmão Menelau, pelo príncipe troiano Paris. O juramento de Tíndaro, antes uma promessa distante, tornou-se um chamado às armas, uma obrigação sagrada de defender a honra e a família. Agamenon, como o rei mais poderoso da Grécia e líder da aliança formada em Esparta, assumiu o manto de comandante supremo. Ele convocou os antigos pretendentes de Helena e outros líderes gregos, reunindo um exército colossal, composto por heróis lendários como Aquiles, Odisseu, Ajax e Diomedes, cada um liderando suas próprias tropas e navios. A Grécia se uniu sob a bandeira de Agamenon, pronta para lançar-se em uma guerra sangrenta contra Troia, em busca de vingança e da recuperação de Helena. A frota grega, porém, encontrou um obstáculo imprevisto. Os ventos se recusavam a soprar e impedindo os navios de zarpar. O vidente Calcas revelou a causa da ira divina. Ártemis, a deusa da caça, exigia um sacrifício, nada menos que Ifigênia, a própria filha de Agamenon, que clamava por retribuição, já que o poderoso nobre havia matado um de seus animais sagrados e ainda se comparou aos deuses. Diante de um dilema cruel, Agamenon se viu dividido entre o amor por sua filha e o dever para com seu reino e a aliança grega. A decisão se tornou talvez a mais difícil de sua vida. O marcaria para sempre como um líder implacável e um pai atormentado. Com o coração pesado,
ele concordou com o sacrifício de Ifigênia, enganando sua esposa Clitemnestra ao atraí-la para Aulis, sob o pretexto de um casamento com Aquiles. A morte de Ifigênia no altar sacrificial apaziguou a ira de Ártemis, permitindo que a frota grega finalmente zarpasse rumo a Troia. No entanto, o sacrifício deixou uma cicatriz profunda na alma de Agamenon e plantou as sementes da discórdia em seu casamento com Clitemnestra, que jurou vingança pela morte de sua filha. A guerra de Troia se estendeu por 10 longos e sangrentos anos. Agamenon, como comandante supremo, enfrentou desafios constantes. Ele liderou os gregos em inúmeras batalhas, demonstrando coragem e habilidade estratégica. No entanto, seu orgulho e temperamento impetuoso também causaram atritos com outros heróis, especialmente Aquiles, o guerreiro mais formidável da Grécia. Os saques de guerra, símbolo de vitória e glória, tornaram-se a semente da discórdia entre Agamenon, o comandante supremo, e Aquiles, o guerreiro mais formidável da Grécia. Após uma batalha vitoriosa, Agamenon e Aquiles receberam, como parte do espólio, 2 jovens cativas, Criseida, filha de um sacerdote de Apolo, e Briseida, uma princesa de beleza excepcional. Aquiles, profundamente apegado a Briseida, considerava mais do que uma simples escrava. Ele a tratava com respeito e afeição, e sua presença lhe trazia conforto em meio à brutalidade da guerra. Agamenon, por outro lado, via Criseida como um símbolo de seu status e poder. Crises, pai de Criseida e sacerdote de Apolo, chegou ao acampamento grego suplicando pela libertação de sua filha. Ele ofereceu um resgate generoso, mas Agamenon, cego pelo orgulho, recusou-se a libertar a jovem, humilhando o sacerdote e desafiando a autoridade de Apolo. A ira de Apolo se manifestou em uma pestilência devastadora que assolou o exército grego. Os soldados adoeciam e morriam aos montes, e o desespero se espalhava pelo acampamento. Calcas, o vidente do exército grego inspirado por Apolo, revelou a causa da praga e a única solução: devolver Criseida a seu pai e apaziguar a ira do deus. Agamenon, confrontado com a profecia e a crescente pressão de seus homens, viu-se forçado a ceder. No entanto, seu orgulho ferido exigia uma compensação. Em um ato de vingança mesquinha, ele ordenou que Briseida, a amada de Aquiles, fosse tomada como sua própria escrava. A decisão de Agamenon desencadeou a fúria de Aquiles. Sentindo-se desonrado e traído por seu líder, ele jurou se retirar da batalha e não mais lutar ao lado dos gregos. A discórdia entre os 2 heróis atingiu seu ápice, dividindo o exército grego e ameaçando o sucesso da guerra. A arrogância de Agamenon e a ira de Aquiles, alimentadas pela intervenção divina, mergulharam o acampamento grego em uma crise profunda. A ausência de Aquiles na batalha tornava a vitória sobre Troia cada vez mais distante. A guerra, antes uma questão de honra e vingança, tornou-se um campo de batalha para egos feridos e a luta pelo poder, com consequências devastadoras para todos os envolvidos. A guerra continuou sem a participação de Aquiles, e os gregos sofreram pesadas baixas. A ausência do maior guerreiro da Grécia era sentida a cada batalha, e a vitória parecia cada vez mais distante. Agamenon, apesar de sua relutância, começou a perceber o erro de seu julgamento. O orgulho e a vingança haviam cegado sua razão, colocando em risco o destino da guerra e a vida de seus homens. A necessidade de reconciliação se tornou evidente, mas o caminho para a paz era incerto. Agamenon, tendo engolido seu orgulho, preparou-se para fazer um sacrifício ainda maior, devolvendo Briseida a Aquiles, na esperança de convencê-lo a retornar à batalha. O destino da guerra e o futuro da Grécia dependiam da capacidade dos 2 heróis de superar suas diferenças e unir forças contra o inimigo comum. Para a sorte de Agamenon, a morte de Patroclo, amigo inseparável de Aquiles, pelas mãos de Heitor, o príncipe troiano, trouxe Aquiles e seus guerreiros mirmidões de volta para o campo de batalha.
Após 10 anos de guerra sangrenta, a astúcia grega finalmente prevaleceu. A estratégia do cavalo de madeira permitiu que os guerreiros gregos entrassem furtivamente na cidade, abrindo os portões para o exército que aguardava do lado de fora. A queda de Troia foi brutal e implacável. A cidade foi saqueada e incendiada, seus habitantes massacrados ou escravizados. A vitória grega, contudo, veio com um preço alto, marcado pela perda de inúmeros heróis e pela destruição de uma cidade gloriosa. Agamenon, como comandante supremo, liderou a divisão do espólio de guerra. Ele reivindicou para si Cassandra, a princesa troiana e profetisa, cuja beleza e dons proféticos o cativaram. Com navios carregados de tesouros e cativos, ele partiu de volta para Micenas, ansioso por retornar ao seu reino e desfrutar da glória de sua vitória. No entanto, em Micenas, a vingança aguardava Agamenon. Clitemnestra, sua esposa, nunca perdoou o sacrifício de sua filha Ifigênia. Durante a longa ausência de Agamenon, ela conspirou com Égisto, seu amante e primo de Agamenon, para assassinar o rei e tomar o trono de Micenas. O retorno de Agamenon foi recebido com uma falsa demonstração de alegria e um banquete de boas-vindas. No entanto, enquanto Agamenon se banhava, desprevenido e cansado da longa jornada, Clitemnestra e Égisto o atacaram, assassinando-o brutalmente. Cassandra, impotente para evitar o destino que havia previsto, foi morta. O assassinato de Agamenon marcou o fim de uma era e o início de um ciclo sangrento de vingança que assombraria a casa de Atreu por gerações. Orestes, filho de Agamenon, guiado pelo dever filial e pela fúria dos deuses, retornaria a Micenas para vingar a morte de seu pai, matando Clitemnestra e Égisto e cumprindo assim o ciclo implacável de violência e tragédia que marcava a linhagem de Atreu. A história de Agamenon é um conto de ambição, poder, sacrifício e vingança. Ele foi um líder poderoso, um guerreiro corajoso e um rei ambicioso, mas também um homem marcado por erros de julgamento e pela crueldade do destino. Sua liderança na guerra de Troia o elevou à glória, mas sua arrogância e sede de poder levaram à sua queda.